gente, começando mais um Pod Educando aqui, do Colégio Bom Venuto. Eu sou a Ana Carolina, do primeiro ano. Eu sou a Lara Maloche, do oitavo B. E eu sou a Angeline, do primeiro B. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a empresa CMN, assessoria, que é a empresa do Nilson. Ele vai explicar como foi a trajetória até chegar ali e como é a filosofia da empresa dele. Fala um pouquinho pra gente. Olá a todos, meu nome é Nilson Maia, né? Sou um dos fundadores da empresa CMN e é um prazer estar dividindo um pouco dessa nossa experiência, né? Juntamente com essa força juvenil que faz parte do Colégio Bom Venuto. Você poderia contar como tudo isso iniciou? Como você começou tudo isso? Qual foi sua inspiração? Eu finalizei o meu curso em 2010, né? Sou formado desde 2010 como técnico em segurança do trabalho. Obtive bastante incentivo, né, de pessoas que trabalhavam já nessa área e eu sempre achei interessante, né, essa questão de você cuidar e zelar pela saúde do Sim. próximo, né. Finalizei, né, em 2010 o meu curso, fiquei 2 anos batendo lata, não arrumava nada na área, assim, mas nunca desisti dos meus sonhos, né, de realmente de conseguir algo na área que eu me dediquei, né, e estudei. Arrumei a primeira empresa, né, uma empresa chamada ETC, né, que é uma construtora, né, tive uma oportunidade, não tinha experiência nenhuma, né, apenas conversando com o responsável, ele gostou, pediu para mim me apresentar na empresa no outro dia para conversar pessoalmente com ele, e Caramba. daí iniciou a minha trajetória como técnico de segurança. Fiquei nessa empresa durante 6 anos, Uhum. né? Sendo desligado alguns motivos até então que vai em desacordo com com os meus princípios, Sim. né? Eu sou uma pessoa que gosto sempre de fazer o bem, né? Não é porque gosto, que faz parte de mim. E quando eu vejo que alguém possa ser prejudicado com isso, então aquele ambiente não serve mais para mim. Por isso que eu acabei pedindo o meu desligamento. Passei por umas outras duas grandes empresas, né? Até então surgir a ideia de criar a CMN. Como que você surgiu esse nome, CMN Assessoria? Tá? A CMN são iniciais de mais dois colegas, né? Dois amigos que eu tenho. Porém, como eles ainda trabalham CLTs em outras empresas, então a gente até evita estar mencionando, né? Então, Sim. são iniciais, né, de duas pessoas que hoje ainda têm, né, suas responsabilidades, aí por uma questão de ética a gente evita estar mencionando. E o último, o meu, Nilson, né? E acabou que eu tô tocando, tenho o apoio deles, né? Talvez a CMN não chegaria aonde ela está até hoje, se não fosse por o apoio dessas outras duas pessoas que fazem parte também da CMN. Eles mantêm contato com você quando precisa? Sim, sim, constantemente a gente tem, né, um tá sempre dando um apoio pro outro, um feedback, é interessante que é uma troca, né, porque como eles ainda estão teoricamente ali presos, né? Eles estão naquele quadrado. Sim. E eu tô livre, né? Sim. Então, teoricamente, você acaba buscando mais coisas fora do mercado, né? E Sim. auxiliando É eles muito também. limitado, né, a Acaba vida. sendo muito limitado pelas questões contratuais que eles têm, né? Sim. Já CMN, já você como consultoria, não. Você tá livre, então a gente tá aí no mercado. Você mencionou que você já trabalhou em umas grandes empresas. E o que você usou nelas para poder formar a CMN? Exato. Assim, eu sou uma pessoa muito observadora, né? E eu consegui identificar, dentro dessas três grandes empresas, né, que eu trabalhei, empresas que eram, por exemplo, empresas familiares, ela tem um tipo de gestão, e empresas que têm uma estrutura mais consolidada, né, toda aquela hierarquia, são gestões totalmente diferentes, né? E eu procurei o quê? Eh, Absorver o que de melhor, tanto na empresa familiar, como na outra, da outra modalidade também, e tentar fazer diferente da CMN, né? E está dando certo. Eh, Quem te inspirou para criar a empresa? Porque, assim, na minha visão, você tem que ter muita coragem para criar uma empresa, para ser um empreendedor. Como que você tomou essa iniciativa? Quem te deu o incentivo? Falar, vai lá, você consegue. Como que foi? Eu acho que nesse meu último emprego, né, registrado, aconteceram algumas situações que não era
do meu agrado, eu acho que talvez isso fez com que eu buscasse algo diferente. E para mim buscar algo diferente e novo, eu não poderia estar até então subordinado, né, a Sim. essa questão de ser CLT ou não. Não que você, como consultoria, você está livre para você fazer o que você quer. Não é isso. Mas até então, quando você acredita nos seus princípios e você acredita naquilo que você estudou, que você se propôs a fazer, eu acho que aí se torna mais suave. Então, assim, não teve uma pessoa falar assim, eu tenho um mentor. Não, isso não teve. E as coisas começaram a surgir naturalmente. Ela fazendo um trabalho esporádico aqui, outro ali. Eu falei, ó, acho que o negócio dá certo. Vamos embora. Fazendo as experiências pra ver no que Exato, dá, né? exatamente, exatamente. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou como empreendedor e como foi que você o superou? Olha, quando você até então está trabalhando CLT, você tem alguns benefícios, né? Por exemplo, a minha maior dificuldade, logo de imediato, era fazer essa gestão de tudo aquilo que eu tinha quando eu era registrado. Ou seja, por exemplo, um exemplo básico, combustível. Eu nunca precisei até então abrir a carteira para colocar um combustível, Vale tudo era refeição, custeado. muitas coisas, né? Exatamente. Então, de início, a gente tem esse baque, até você poder fazer essa gestão, né, esse controle, eu tive um pouquinho de dificuldade, tá? Mas depois acabou caindo dentro de uma normalidade. Quando você colocou jovens recém-formados, sem experiência, para trabalhar com você, o que que motivou a você fazer isso e o que que muda isso no mercado de trabalho? Bom, eu já tinha uma experiência, mesmo antes de eu ser técnico de segurança e ter formado e ter criado a CMN, eu trabalhei na Varig, né, na aviação aérea rio-grandense. E a Varig, ela foi uma das, posso dizer assim, das inovadoras, né, dessa questão do jovem aprendiz, né, era jovem aprendiz ou menor aprendiz, eu não sei, lá sim. atrás. E no setor que eu trabalhava, dentro da Varig, era um setor de conferência dos bilhetes e tinha que inserir esses bilhetes no sistema, digitando. E acho que a Varig teve essa sacada, opa, peraí, tudo está migrando para a informática. E nos dias atuais, quem que é mais ligado à questão de informática? Os adolescentes. Os adolescentes, né? Com isso, ela ficou com alguns cabeças, com alguns líderes, e esses líderes acabavam tendo uma equipe. Então, por exemplo, eu tinha uma equipe de 8 jovens aprendizes, Caramba. né? Que veio do mercado com toda a energia, primeiro emprego, para você lapidar. Sim. Então, lá atrás, eu já tive essa experiência. Então, quando eu criei a CMN, falei, opa, peraí, conversando com um dos nossos parceiros, falei assim, olha, é uma mão de obra que a gente precisa, Ter paciência também, Sim. porque querendo ou não, são jovens inexperientes, que eles não tiveram outras experiências e que estão ali sem saber o que fazer, com os hormônios à flor da pele ali também, né? mas Então, isso facilita. Isso facilita porque esse jovem, ele não traz vícios, né? Porque sim, verdade. quando você pega um profissional já consolidado, já experiente, esse profissional, ele acaba trazendo alguns vícios do Sim, mercado. Já o jovem, não. O jovem, você consegue moldar ele da maneira que você acha. Claro que eu não quero que a pessoa, eu quero que você fique aqui e você não saia dessa linha. Não, esquece, o jovem ele vai sair. Vai. Você fala assim, olha, eu preciso que vocês chegam a um determinado ponto. A maneira com que vocês vão chegar, eu não sei. Eu estou aqui para apoiar. sim, Aí para vai depender coordenar. para coordenar, vai depender de vocês. Eu quero que vocês me convencem que essa maneira é a maneira mais eficaz. E vem dando certo. Mas você vai, tipo, direcionando eles? Sim, Vai num sim. treinamento específico? Sim, não, a gente tem que estar Sim, orientando, sim. né? Justamente por Aham. eles não ter essa experiência, não só porque existem alguns impasses que não são só profissionais. Existem N situações. A CMN é uma prestadora de serviço, então nós trabalhamos para os nossos clientes. Sim. E cada cliente tem uma filosofia diferente de trabalhar, né? Um cliente fala mais alto, outro fala mais baixo. E tem que ter a santa paciência Se para você- saber lidar com todos. Exata. E transmitir isso também para o jovem, porque muitos
os jovens, assim, por ter esses hormônios, né, à flor da pele, Sim. mas eu não quero isso e explodir. Não, não é assim. Sim. E aí você tenta passar para eles, calma. Talvez o nosso cliente ele não estava num dia bom, né? Você tem que entender que ele tem outras responsabilidades também, né? Então, assim, não fica só. Na verdade, é uma formação de um ser humano. Claro, tem essa questão profissional? Tem. Mas quando a gente forma um jovem, a gente forma um ser humano para o futuro. Sim, você tá formando o futuro da sua empresa, talvez até, né? E para a vida, né? Para a vida, porque a gente tem essa noção de que eles não vão permanecer ali. É o primeiro passo. E isso é um orgulho para a CMN. Saber que, pô, hoje, um exemplo, né? Hoje eu tenho jovens que se formou como engenheiro civil Caramba, e que começou legal. como jovem aprendiz. Isso é muito interessante, Sim, isso é gratificante. bacana, né? Crescimento, né? Exatamente, exatamente. Bom, a Semina ela já completou 4 anos de experiência, né? E está em constante crescimento. Quais que foram os seus planos e expectativas para o futuro da empresa? Olha, hoje eu penso assim em poder dar, né, mais oportunidades, né, para jovens. Eu tenho a intenção de fazer um projeto social com pessoas PCD, né? Não sei como faria isso, né? Porque é uma atividade, é uma área que Muito você delicada, né? é não o PCD, mas a segurança do trabalho em si. Sim. E existe ainda um grande preconceito para com o técnico de segurança. Hoje o técnico de segurança ele é mal visto, né, em algumas empresas, tá? A pessoa acha que o técnico de segurança vai estar aqui só para punir. O técnico de segurança está aqui para poder parar a minha produção. E não é. E quando a gente, essa intenção que eu tenho de inserir, né, pessoas com necessidades especiais para essa função, a gente tem, é um assunto assim bem delicado, mas eu tenho, tá? Eu tenho esse projeto de colocar. Vamos começar pelos setores administrativos, que precisa muito, né? Porque é muito documental, mas eu tenho esse objetivo. Entendi. Tipo, pessoas autistas ou pessoas cadeirantes. Exato, É bom ter exatamente. essa inclusão, porque você vê muito preconceito Sim, com, principalmente os autistas. Tem muitos autistas que são muito inteligentes, são mais inteligentes que a gente. E tem muito preconceito isso no Brasil todo. E eu acho isso muito triste, sabe? Porque eles são pessoas Desnecessário. também e eles têm que trabalhar, poxa vida, né? São Sim, seres sim. humanos. e assim, é que nós estávamos conversando, não deixa de ser uma força motriz que precisa ser melhor aproveitada. Sim, com Né? certeza. Claro, cada um com a sua capacidade. Eu tenho uma dificuldade de locomoção, né? Eu uso cadeira de roda. Ok, você pode ficar num setor mais administrativo. Sim, Uma outra pessoa, não, infelizmente aconteceu um acidente ou eu não tenho um dos membros, tá? Mas não impede de você até então, você visitar um local, você fazer uma sim, inspeção, Sim. você ter que exatamente. emitir um relatório. Então, eu ainda não tenho, né? Dentro da minha equipe, eu ainda não tenho, Sim. mas eu tenho essa. Eu Você tenho. almeja isso, Almejo né? isso. Almejo isso, esse engajamento aí. Como você explica a sua liderança? Tipo, como você passa ela pro seu time, inspira eles a trazer mais o aprendizado? Eu costumo falar que o líder, ele tem que ser um cara que faça algo a mais, Sim, com né? certeza. É. Por exemplo, eu não posso, se os meus liderados, se eles trabalham de segunda a sexta, das 7 às 17, eu também vou fazer isso. Não posso ser assim. Não é que a gente queira que eles trabalhem de sábado, de domingo, mas eles precisam entender que, por exemplo, se a pessoa que é meu líder, está fazendo algo a mais, por que que eu não vou fazer? Sim. Sim, Né? Nós temos que ser exemplo. sim. Eu trago um exemplo de quando eu trabalhei num shopping na Barra Funda, o Shopping Bourbon, que um dos diretores, antes da abertura do shopping, ele passava por todos os andares. E uma coisa um dia me chamou a atenção. Próximo de um dos vigilantes, ele abaixou e pegou aquele, não sei o que estava fazendo, aquele clipe no chão. Quer dizer, aí você faz uma analogia para aquilo. Fala, ó, se o diretor de uma empresa conceituada, se o cara abaixou para poder pegar um clipe, eu
Sim. Sim, é. Agora, se ele simplesmente passa por cima dali, ou se ele poderia muito bem ter dado uma ordem para a pessoa, ó, você não está vendo, ou chamar alguém da limpeza. Não, Sim. para ele, não quebrou a mão, não doeu, não fez É nada, ele questão de simplesmente ser fez. humilde, né? De saber de onde Sim, você sim. veio e reconhecer. E é o exemplo, né? Sim. E é o exemplo, porque se o diretor, o cara que tem todo aquele império, ele tá preocupado Com o clipe que caiu no com o clipe, chão. eu Poxa vida, é eu verdade. preciso Sim, também, né? é. Então eu levo esse exemplo também. Eu não sei se vai ser uma pergunta que vai te incomodar, mas você, por ser um homem preto, eu acho que você deve ter sofrido alguns preconceitos na sua vida e ainda mais você por ser dono de uma empresa. E deve ser muito complicado isso pra você, porque tem muito preconceito e muito racismo. Eu queria saber como foi pra você lidar com isso. É, eu, graças a Deus, né, pelo menos explícito, como a gente costuma, de repente a gente se depara, né, nos noticiários, né, Sim. Sim. aquela agressão, nunca sofri. Mas falar para você que não existe É é impossível. 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 Existe sim, só que eu não posso ficar escondido atrás disso. O que a gente, eu estava até conversando com a minha esposa momentos antes de vir para cá, né, que ela ouviu uma situação e ela ficou indignada pela questão, porque o racismo, ele não é só do branco para com o negro. Existe o contrário também. Sim. E muitas pessoas negras, muitas pessoas pretas se escondem atrás disso. Aí você não procura uma qualificação profissional, Não. você não procura até então mudar, a gente tem que sair dessa zona de conforto, Sim. né? Eu vou ficar um detalhe que eu acho, uma opinião minha, eu sou contra as cotas raciais. Agora eu sou a favor de nós termos até então direitos, né, e condições para que todos possam almejar uma universidade pública. Sim. Investindo aonde? Investindo na base. E Ter a não igualdade para todos, né? exatamente, bons estudos, né? Teria que ter. Há anos atrás, o colégio público, não existia colégio particular. Não. Era tudo Não, colégios era públicos tudo. e bons colégios. Bons colégios. Faziam-se filas para conseguir uma matrícula, né? E diante dessa questão que você me falou, pela questão da cor, gente, é o seguinte, a gente sabe que existe o racismo, só que diante disso eu não posso ficar De cabeça baixa. de cabeça baixa, escondi, e nem achar assim, eu não consegui tal contrato, porque não É ficar consegui. se vitimizando, né? Exatamente, isso jamais, isso eu não faço, tá? Isso é muito Porque- importante mesmo. Porque assim, a minha mãe ela é uma mulher negra e ela é gerente de uma farmácia, ela é farmacêutica, ela é gerente de uma farmácia. E muitas vezes, quando o cliente, sabe aqueles clientes arrogantes, sabe? Falando, eu quero falar com a gerente. Aí ela falava, eu sou a gerente. A pessoa literalmente olhava dos pés à cabeça e falava, você? Não acredita, né? Né? Não. Tipo, eu fico ridicularizada que as pessoas acham que uma cor da pele muda a pessoa, muda, sabe, a classe dela. A capacidade, Sim, né? a capacidade dela, ela não tá. exatamente. Acham que uma pessoa não consegue ter a capacidade que um branco pode fazer, mas Exato. não, é tudo. Tem dois olhos e uma boca igual. Sim, exatamente. E assim, muitas vezes eu já fui no ônibus com a minha mãe e falavam que minha mãe era minha babá, porque eu sou mais clara que minha mãe. Então, tipo, eu queria saber se você enfrentou algum tipo de situação dessa, de olharem e falar pra você que você não é capaz, que porque você é dessa cor você não consegue. É aquilo que eu falei, talvez não explicitamente, mas, por Sim. exemplo, a minha esposa, ela é loira. Uhum. E às vezes a gente chega em alguns lugares, tipo, a gente chega num restaurante, você desceu do elevador, o pessoal parece que é um ET que tá chegando Sim, ali. negão ali, É, né? mas assim, só que diante disso, a gente tem que levar muito de boa. É. Sabe por quê? Porque quando você tem uma boa estrutura, você tem estrutura que eu falo, tanto pessoal Tanta como educação, né? e espiritual. Sim. Eu acho que nessa questão espiritual também te ajuda muito em relação a isso, né? E você saber aonde até então, onde está o seu lugar, até onde você pode ir. Uma vez que você teve isso, nada te abala. Atualmente você tem quantos colaboradores, assim? Quantas pessoas você trabalha na sua empresa? Hoje nós estamos em 10 colaboradores, né? Meu pai trabalha comigo, Caramba, né? que legal. Meu pai é meu administrativo e mais 2 irmãos também que fazem parte da equipe.
Quais são os seus planos e expectativas? Ai, desculpa. É, aqui, como você descreve o estilo de liderança e como busca inspirar as pessoas para continuar a sua filosofia e aprendizado da empresa? O meu estilo de liderança, eu costumo dizer assim, é com coparticipação. Eu Uhum. sempre procuro delegar também as responsabilidades para os meus liderados, né? Ele precisa entender que a CMN depende de mim? Depende, mas depende também muito mais dele, Sim. né? É você orientar, delegar essa responsabilidade. Eu acho que assim, o ser humano, ele precisa entender que ele tem uma importância, né? Seja até então na vida profissional, seja na vida pessoal. Acho que quando você delega isso e você mostra para a pessoa, tá vendo? Ó, nós conseguimos, nós Uhum. chegamos a esses números porque você teve participação. Sim. Você não é simplesmente mais um. Se você fosse simplesmente mais um, você não estaria na nossa equipe. Você não é o diferente dos iguais. E por Sim. seu pai, ele participar da sua empresa, tem alguma dificuldade que você tem? Não, não, não. Muito pelo contrário, né? Porque meu pai, você tinha perguntado da questão da inspiração, né? Sim. Eu acho assim, mas meu pai, ele me inspira como pessoa, como Uhum. homem, né? Como um homem de caráter, como um homem de Sim. respeito. Então, assim, talvez assim, ele me educa muito mais, né? Talvez ele não saiba disso, mas Uhum. talvez ele seja o meu chefe, entre aspas, Sim. do Sim. que eu tá Aham. liderando ele, né? Porque falam, né, que não pode misturar família com empresa, que senão dá Não, problema. olha, Até que como eu não. falei para você, né? Além do meu pai, meus dois irmãos hoje, eu tenho um irmão que está finalizando o Uhum. curso e já outro que já é formado já. E assim, e me dou super bem, né? O meu irmão Gilson é o meu braço direito, né? Meus pés, meus braços. E tem o Denilson também que está se formando, que também e essa questão de delegar a Sim. responsabilidade, hoje ele já toca alguns contratos já sozinho. Caramba. Que É, bom. e é Que bom aquilo que eu você ter esse falo. apoio da É. família, né? Sim, a gente dá a responsabilidade e saber, opa, peraí, é você e você. Claro, você tá ali do lado para poder é, e tá, Balancear, né? isso, tá controlando Sim, ali. aham. Mas ele tem que entender que o sucesso ou o fracasso daquele contrato é dele, Depende Sim, dele. depende sim. dele. Entrando já nesse assunto de família, como é que você, tipo, controla as suas questões familiares, pessoais e com a empresa que ela tá em crescimento? Entendi. Hoje, hoje, né, eu preciso fazer algumas viagens, né, devido ao trabalho. E assim, a minha esposa é uma pessoa que me apoia muito em relação a isso, né? Principalmente quando eu tô fora, né? É ela que sabe, que cuida da casa, é ela que até então leva o Newton para a escola, é ela que faz toda a gestão. Então hoje, talvez, se não tivesse a figura dela, seria muito mais árduo. E as questões de casa, hoje eu sou pai, né, do Newton, da Rafaela e da Giovana, né? Newton 10 anos, Giovana 14 e Rafaela 18. Tudo Ou adolescente, meu seja, Deus né, do vocês já céu. viram, Tá. eu costumo Meu falar que é mais Deus. fácil eu controlar um canteiro de obra com 100 funcionários do que lá em casa, né? Sim, Adolescente com sim. os hormônios toda flor da Não, e pele. fora os agregados, né? Que aí Oh, tem meu gato, tem cachorro, Ai, tem. Meu Deus do Não é céu. fácil, né? Mas a gente tem que ter um pouquinho de sabedoria, Sim, a gente tem paciência. inteligência, né? Paciência para poder Com controlar certeza. isso, Sim. saber identificar que cada membro ali da sua família tem a sua característica. E aí talvez essa questão do profissional eu consigo trazer para dentro de casa também. Por quê? São três seres humanos que tem ali, mas cada um com o seu ponto positivo, sabe? Cada um com o seu potencial. E a gente tem que saber respeitar isso. Não adianta eu achar que, por exemplo, tudo bem, são 3 copos aparentemente iguais. Aparentemente. Sim. Mas a gente não sabe de que maneira, qual temperatura chegou para poder fazer esse, qual temperatura chegou. E assim é em casa também. Então, a partir do momento que você respeita os limites de cada um, eu acho que faz a gente viver em harmonia. Mas, claro, gente, aquela família de comercial de Doriana, Não aquilo existe. não existe. Não, Não existe. Né? Não existe, tá? Tem hora lá que o pau quebra, mas faz parte, né? Senão. Sim, tem que aprender, né? Exatamente. Mas algum dos seus filhos, tipo, se inspira com a sua empresa? Tipo, quer trabalhar junto com você? Olha, o Newton, ele, às vezes eu tô levando ele pro colégio, quando eu olho para trás, ele tá com um capacete e tá, eu falei, meu, Legal. né? E assim,
a gente nós somos exemplo, né? Às vezes ele acorda, eu já tô lá, nós temos um escritório, né? Um local separado lá, que eu tô trabalhando. Ele, papai, você já está trabalhando? Então, assim, se não for para estar nessa área, mas assim, pelo menos é um bom exemplo, tanto ele como a Giovana, né? A Giovana recentemente fez um trabalho na escola, onde ela pediu um capacete, né? Porque eu acho que eram algumas questões assim de inspiração, né? O que inspirava. E eu me surpreendi com aquilo. E me emocionei, claro. Ah, é muito Tá? Porque além de bom tudo, isso. sou, sim, canceriano chorão, tá? Eu também, Até eu sou agora, também. até agora eu não Todo sei. mundo canceriano. Tô segurando aqui, mas Oh, meu assim. Deus. E o trabalho que ela fez no colégio me surpreendeu, né? Me surpreendeu, porque a Giovana, como a gente está falando assim das características, é diferente do Newton, que fala pelos cotovelos, é diferente da Rafaela, que também, se tiver que falar, fala, se tiver que chorar, chora. A Giovana, ela é mais retraída nessa questão do sentimento. E quando uma pessoa dessa rompe essa barreira Sim. e tem essa demonstração, meu, é de É quebrar, emocionante, não, é ainda de mais quebrar as como pernas. pai, né? Acaba com qualquer um. Como você faz pra conciliar trabalho com família? Porque você tipo, da porta pra casa é uma coisa, chegou dentro de casa é outra. E, assim, às vezes é muito estresse no trabalho, você tá estressado com tal problema, tal problema. Como que você faz pra pisar o pé na porta e, ó, agora é minha família? Sim. Olha, não é uma tarefa das mais fáceis. Não. Até mesmo porque o setor que nós trabalhamos, a segurança do trabalho, eu falo que a gente não desliga. Não tem sábado, domingo, não tem. Sim, entendo. Né? A gente constantemente, a gente tem que ficar no ar 24 horas. Ligando no celular, ai, como que resolve isso? Exatamente. Se você está tomando café, até uma coisa assim que a gente tenta evitar lá em casa. Mas se você está tomando café, seu telefone toca e não dá. Então, tem situações que não dá para você deixar Sim. para depois. Mas é aquilo que eu falei, você tem que usar sabedoria. Para que não deixar que esse estresse externo, né? Essa cobrança, essa Você acaba jogando em exigência. cima da sua família, né? Exatamente. Você tem que ter um pouquinho de sabedoria. Sim. Como você poderia dar um conselho para os jovens que estão começando agora uma carreira de sendo empreendedor agora jovem? Que exemplo você daria para eles? Para eles serem um empreendedor, você fala? Isso. Que é algo muito difícil ultimamente, né? É, O povo hoje, ele ridiculariza, assim, ser CLT. O pavor dos adolescentes hoje em dia é ser CLT. sim, Mas sabe que hoje já existem ferramentas, até então, que facilita esse engajamento do jovem. Existem feiras, né, feiras de empreendedorismo, existem até então feira de profissões, né, constantemente. Normalmente no final do ano sempre tem para ver para qual profissão, para que ramo o jovem vai seguir. Sim. Então, hoje, com o avanço da tecnologia, isso facilita até mesmo para o jovem tentar ver o que ele vai querer, o que ele quer para o futuro dele. Né? Essa parte mesmo de TI, de informática, ou trabalhar com redes sociais, que eu acho que o momento de vocês é esse, né? É rede social, é TI, é tecnologia. E assim, e tem um mar aí aberto para vocês navegarem, né? E o que eu falo, claro, eu tento trazer o jovem para o meu segmento, mas não que ele seja vitalício. Eu não quero que você, eu te dei essa oportunidade, eu não quero que você busque outro. Não, quero sim. Muito pelo contrário. Foi o primeiro degrau, ok, daqui para frente, aí é com vocês. sim, que ele pode até descobrir outras coisas novas e trabalhar isso, Profissão né? que o jovem nem imagina que existe. Sim, Exato. nossa, sim, muitas. Eu mesma quero ser arquiteta, né? De edificações. Nunca na minha vida que eu ia pensar que existe arquiteto de edificações. Pra mim era, designer, não sei o quê. Só, sabe, coisas que tá implantado ali no nosso dia a dia e por exemplo, os jovens falam muito, medicina veterinária, nunca abrange, nunca que eu ia imaginar que ia ter uma empresa sua sobre isso. Pra mim, a gente nunca imagina certas empresas, né? Aham. Acho que tem que buscar o conhecimento, né? E hoje nós temos uma ferramenta na palma da mão que você pode pesquisar e... Então, hoje está muito mais fácil do que você pegar, por exemplo, há 20, há 30 anos atrás, que realmente era isso, né? Ou era médico,
ou era doutor ou professor. Sim. Ou advogado. É. É. Senão você migrava para a carreira pública, né? Então você vai ser bombeiro, que é louvável, né? Não estou Sim. falando isso. Sim, sim. Ou policial. Só que hoje não. Hoje tem tantas profissões Nossa, que demais. você fala que você jamais imaginaria que existisse, entendeu? Sim, exatamente. É, como você enxerga o futuro do setor de segurança do trabalho no Brasil e quais inovações ou mudanças você acredita que serão fundamentais nos próximos anos? Olha, já está havendo já uma movimentação quanto à legislação trabalhista. Há mais ou menos, acho que uns 3 anos atrás, já teve uma reforma trabalhista. Isso ajudou muito. Por que ajudou? Infelizmente, a cultura do brasileiro, ela só funciona através de multa. Se as empresas, se você for pagar uma multa, eu vou fazer. Se eu não for pagar, é muito mais árduo a empresa se conscientizar. Então, com essas mudanças das leis trabalhistas, eu acredito que as leis elas ficaram um pouco mais rígidas, né? Nós tivemos a implantação do E-Social, né? É uma plataforma do governo, aonde as empresas elas precisam informar o governo alguns eventos de SST, que é de Saúde e Segurança do Trabalho. Uhum. Essa plataforma ela funciona como se fosse uma declaração de imposto de renda. A declaração você não precisa declarar, o governo não vem até você, você Sim, que sim. vai Você até. que vai até Com lá. as empresas é a mesma coisa. Porém, ainda as empresas elas não estão sendo autuadas por não estar fazendo essas informações, não estar prestando. Quando isso realmente de fato começar a acontecer, aí vai ser o boom da É coisa. muita sonegação de imposto que tem, né? Muita sonegação de imposto. Sim, sim, e que isso implica também Isso uma prejudica parte. muito, né? As outras empresas que estão ali trabalhando certinho, colocando os impostos ali no preço. Aí tem empresas que literalmente esquecem a taxa de juros e colocam um valor super barato em vez de comprar numa empresa que está fazendo tudo regularizado, vai lá e compra numa empresa mais barata que não está tendo a regulamentação. E isso implica, até então, quando você vai fazer um exemplo, uma licitação, né? O cara pega lá 3 preços. Claro que o preço da empresa que até então segue conforme, né, as normas, questão tributária, tudo certinho, Sim. não existe milagre. O preço desse fornecedor, ele vai ser um pouco maior. Por quê? As despesas deles são maiores. Agora, se pega até então um cara que não paga funcionário, não investe em treinamento, o cara vai colocar o preço dele lá embaixo, Sim. né? Só que isso tem as consequências, porque uma vez que você já contrata uma empresa assim, o que você está trazendo para sua casa? O serviço não é o mesmo. Tem muito Exatamente. esse problema. Meu pai, ele também é empresário, ele trabalha em ramo de construção civil. E há muito dessas empresas que cobram barato, mas o serviço é aquela coisa. Então, meu pai fala que tem que se dar o alto valor do seu serviço, porque é uma coisa bem feita. Você tem certeza que quando você entregar o serviço para o cliente, ele vai falar, valeu a pena ter pagado. Então, deve ter muito isso na sua empresa também, né? De, ai, não tem como você fazer esse valor. Sim. Não, e o pior é quando você ouve assim, mas os mesmos treinamentos que você, né, ia prestar aqui na empresa, um colega seu de profissão vai fazer por metade. Eu falei, olha, então, infelizmente, a nossa amizade é a mesma, mas eu prefiro que você faça com ele. Sim. E o que acontece? Alguns momentos, foi e fez lá, né, nesse mais barato. Uhum. Aí não dá certo, aí o cara retorna Volta pra até você. você Sim. para pagar o mesmo valor que você até então Pra você meio que colocou, consertar. consertar. Quer dizer, o cara vai pagar 2 vezes, né? Pagar 2 vezes, né? Mas O barato infelizmente sai mais caro, né? só aprende assim, tá? Sim, Em alguns casos só aprende dessa forma. Nilson, na sua visão, qual que é a importância da segurança no trabalho e um sucesso de uma empresa e o bem-estar dos colaboradores? Ó, segurança do trabalho, a gente costuma falar, eu prego sempre isso, né? Os empresários, alguns deles têm assim, segurança do trabalho é custo, é gasto. Eu falo negativo, não é gasto. Sabe por quê? Quanto vale até então a sua mão de obra? Um dia de trabalho do seu colaborador vale X. Se você perde esse colaborador, né, pela falta de um treinamento, pela falta de um EPI,
o custo desse colaborador não vai ser bem mais caro? A É um empresa não Vai, investimento, com né? certeza. é um Não investimento. gasto, é um investimento. É um investimento, né? Você investir na qualificação dos seus colaboradores, a empresa ganha, né? Por muito tempo, isso ficou essa questão cravada. Ah, segurança do trabalho é só gasto. Eu não tenho lucro com segurança. Você fala, como você não tem lucro? Né? Se você diminui a taxa de absenteísmo dos seus funcionários, se o seu funcionário não está sendo afastado por acidente, se você não está tendo até então nenhuma fiscalização do Ministério do Trabalho por falta de um EPI, se você não está tendo ações na justiça, é sinal que até então a segurança ela está sendo bem feita. Sim. Então isso não pode ser enxergado como uma despesa, Mas sim um investimento. um investimento. Sim. Para entregar uma coisa certa pro cliente também, né? Para você ter Sim. segurança sobre o que você está entregando. Sim, sim, com certeza. Quais são os seus maiores desafios que a empresa já enfrentou atualmente para garantir um ambiente de trabalho seguro, seguro e com conformidade com as normas? Essa cultura, né? Justamente você modificar uma cultura de uma empresa, eu costumo usar muito essa palavra, né? Cultura. Porque cultura, ela vem, tá enraizado, né? Tá enraizado. Sim. Quando eu citei no início da nossa conversa essa questão das empresas familiares e uma empresa onde tem uma estrutura teoricamente já formada. Na empresa familiar, você tá lá, o pai, né, que foi o fundador, que ele tratava dos assuntos tete a tete, né, Sim. bigode a bigode, como falam, né? Aham. Aí vem o filho, né? O filho já vem com novas ideias, né, já sabendo, com inovações. Só que você romper essa barreira É muito difícil. é muito difícil. É. É muito difícil. Então, você tentar convencer até então e falar para ele que da importância que tem de você treinar os colaboradores, de você deixar a sua documentação tudo em ordem em caso de um acidente. Muita burocracia, né? Muita burocracia. Mas não é bicho de sete cabeças. Basta querer ter um pouco de vontade. O que está começando a mudar no nosso país é que a segurança do trabalho ela está sendo item de desempate. Por exemplo, vai ter uma licitação. Se você até então não tiver o mínimo exigido ali no contrato, que a norma pede, você não participa daquelas licitações. Então, para nós, estamos já começando, Sim. estamos dando já os primeiros passos. A empresa ela precisa ter no mínimo isso para poder participar. Isso não quer dizer que ela vai ganhar o contrato. Tá? Então, isso facilita para nós que somos da assessoria. É que o novo ele dá medo, né, para as pessoas. Então, buscar ali algo que é diferente, algo que vai trazer desafios, as pessoas às vezes ficam com o pé atrás. Por isso que eu admiro muito os empreendedores, porque é um passo muito difícil que você tem que dar na sua vida. De passar a receber ordens, a dar ordens. Sim, É muito difícil. sim, É, sim. então. Porque você lida com seres humanos, né? Sim. E o ser humano, cada um tem uma característica, cada um tem um jeito. Um dia, por exemplo, eu tenho funcionários que eu posso chegar, que eu posso brincar, que eu posso conversar. Já tenho funcionários que eu tenho que, sabe, ter um pouquinho mais de cuidado para conversar. E aí já vem de um histórico, de repente, assim, engraçado, né? Eu converso muito com a minha esposa sobre isso. Alguns funcionários que ultimamente estão entrando na minha empresa têm um histórico, por exemplo, de problemas psíquicos, com depressão, né? Que você ouve do próprio funcionário, olha, a CMN ela foi uma luz para mim no fim do túnel, Nossa. porque que eu já bom. tentei até então contra a minha própria vida então esse valor que a CMN tá me dando fez eu enxergar que, peraí, Deve ser muito eu gratificante. sou importante. Sim. Né? Eu sou importante para mim mesmo, eu sou importante para minha família, eu sou importante para a empresa, né? Porque muitas vezes as pessoas elas chegam assim de um estado totalmente desacreditado. Falei assim, não, peraí, não é assim. Só que da maneira que você Sim. está fazendo, não vai dar certo. Tem duas formas da empresa, né? Como você falou, a empresa familiar é a empresa que é tudo ali metódica. Que para essas empresas, um funcionário é somente um número. E ouvi muito de você que para você é uma família. A minha mãe brinca que os funcionários dela são os filhos dela. Ela tem duas filhas em casa e 10 na loja dela. Porque é muita coisa para se cuidar, mas tem muitas empresas que tratam só como um número.
que se despediu, despediu e não liga. Às vezes você demite uma pessoa que tá com depressão, com certos problemas em casa, você acaba destruindo a vida de uma pessoa. Então, eu acho isso muito legal da sua parte de dar ali apoio para os seus funcionários. Você tem uma empatia, né, com os funcionários, porque você não pensa só em si mesmo, né? Como ela Sim. falou de um número, você não trata qualquer pessoa, manda embora. É Porque você não sabe como tá, né? as pessoas, por exemplo, esses patrões geralmente que enxergam as pessoas como um número, já nasceu ali e nunca viveu a vida de um CLT. Sim, não sabe como que é essa Como é experiência, trabalhar de um né? pedreiro. E falando nisso, eu fiquei curiosa com fora a empresa, né? Com que você já trabalhou assim na sua vida? Como que foi chegar até aqui? Ó, eu trabalho desde os meus 10 anos de idade. Caramba. Nossa. Trabalhava na feira, né, de empurrar, tinha um carrinho de madeira, né, fazia ali o carrinho. Então, de quinta e sábado eu fazia feira, né, as madames na época, né, que se falava, né, as madames iam para feira e ao invés de elas carregarem, colocava ali naquele carrinho e a gente transportava até os carros, né. Eu com 10 anos e o meu irmão, o Gilson, com 6 anos, ele me acompanhava no sábado para ir na feira. Caramba. E assim, eu costumo, é um exemplo que eu passo muito para os meus filhos. Eu trabalhava com 10 anos e assim, o dinheiro é todo seu? Negativo. Não. É tudo dos pais. Negativo. Eu saía, né, para trabalhar já com a lista do que eu tinha que trazer para casa. Uhum. Né? Porque você não tá A sozinho, feira né? era eu que fazia, entendeu? Sim. E nos períodos, por exemplo, de pagar uma conta de água, uma conta de luz, minha mãe falava, olha, esse mês a conta de luz é sua. Né? E isso criou uma responsabilidade muito grande. Mesmo jovem, já foi criando uma responsabilidade. Sim. Né? Então, né, como eu falei, comecei a trabalhar na feira, depois fui trabalhar como ajudante numa loja de brindes, né, que fazia chaveirinho, pulseira, boné. Trabalhei no McDonald's. Nossa, Ah, a gente nunca se imagina, né? É, A já gente tra- vê uma E- empresa de tecnologia. já trabalhei no McDonald's. E aí depois eu fui trabalhar com informática, né, como digitador. Trabalhei como digitador de informática, prestando serviço já para a Varig, né? A minha empresa prestava serviço para a Varig. Essa empresa, o contrato dela foi rescindido e a Varig acabou resgatando alguns colaboradores. Dentro desses colaboradores, eu entrei, né? E eu fiquei na Varig aí de 2001 até 2006, 5 anos direto pela Varig. Aí a Varig faliu, né? Precisamos sair, aí saí batendo lata, trabalhando uma coisa aqui e ali. Caramba. Quando em 2008 eu fiz o O curso. ano que eu nasci. É, Ai, em 2008 eu fiz o curso de técnico de segurança, né? Me formei em 2010 e passaram-se 2 anos, né? Até eu conseguir uma oportunidade de fato na área e aí tô aí até hoje. de McDonald's pra tecnologia, né? Como que surgiu isso? Assim, deu um estalo, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com tecnologia. Na verdade, como segurança do trabalho, você fala, É né? isso. Olha, eu costumo falar assim que eu sou uma pessoa muito abençoada mesmo, assim. Sempre tive pessoas ao meu lado que me deram um apoio, né? No sentido, eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos de idade, Nossa. né? Minha mãe, assim, sempre foi muito batalhadora, muito exigente, tá? Sim. Minha mãe muito Tinha que exigente ser pai e mãe, conosco, né? sempre foi pai e mãe, mas tinha bons exemplos dos meus tios, né? Eu tinha um padrinho que ele era muito rígido, assim, então você não queria fazer nada de errado para não ser punido Quero por tomar a ele. bronca dele. Sim, Né? E mediante essa situação até então, de quando eu perdi o meu pai, hoje quando eu falo que o meu pai trabalha comigo, não é o meu pai carnal, é o meu pai de criação, de consideração, aonde entrou, eu tinha 10 anos e meu irmão tinha 10 para 11 anos e meu irmão 6 para 7 quando entrou a figura do meu pai, né? Foi um amigo das minhas tias, né, que entrou e aí foi se envolvendo na família e nós adotamos, não foi ele que adotou a gente, tá? Foi Vocês adotaram ele. nós que adotamos ele. Consideraram ele. Já vai para que a gente tem esse conhecimento, são 40 anos, Meu Deus. quase já 40 anos já. Nossa, é muita coisa. É muita história. É. Esses dias eu estava junto com ele, tem uns 15 dias, né?
E eu falei para ele que agora o negócio ficou vitalício, que não tem mais como ele se separar da gente. Não tem mais, né? Não adianta se eu querer mandar a gente embora, que a gente não sai mais da vida do senhor. Isso aí. A gente estava falando sobre as mudanças, né? Sobre não ser uma pessoa metódica, não ter uma empresa metódica, tipo, normas de segurança no trabalho, na tecnologia, aquilo que você já falou. E como você mantém a sua empresa atualizada de tudo isso para essas mudanças? Por ser até então uma empresa que é prestadora de serviço, e você até então você pode migrar para diversos ramos, né, da atividade, você pode ir para a construção civil, você pode ir para a parte de indústria, você pode ir para a parte hospitalar, você tem que estar antenado justamente nessas inovações, Aham. né? Principalmente quando se fala de normas, né? Para cada segmento existe uma norma e dentro dessas normas, ela constantemente elas são atualizadas. Então aí você precisa, talvez essa é a grande diferença, né? Do gestor Nilson e dos funcionários que estão ali na linha de frente, né? Você Sim. tem que estar um pouquinho, um ou dois passos à frente justamente para isso. Para quando surgir até então uma demanda, por exemplo, eu preciso de um técnico de segurança para trabalhar no hospital. Eu já tenho que estar adiantado, Preparado, né? preparado, para me ir atrás desse profissional, porque tem isso também. Tem que estar um pé à frente, né? Existe, Sim. exatamente. Precisa estar sempre à frente para poder e poder fazer um bom serviço, né? Uma Sim. boa prestação. Quais são as práticas mais eficientes para a preservação de acidentes no ambiente de trabalho, principalmente em setores de alto risco? Treinamento, Sim, importante. treinamento, conscientização, né? Campanhas, né? Existe, por exemplo, uma campanha nas empresas chamada CIPAT, que é uma semana interna, né, de prevenção de acidentes de trabalho. Mas você não pode ficar só preso naquela semana, Uhum. né? Você precisa, ao longo até então dos dias, ao longo dos meses, você está sempre, como eu poderia dizer, deixando o colaborador ciente que aquilo precisa ser diário, né? Existem empresas que você entra, logo na entrada da empresa já tem aquela placa. Estamos, um exemplo, há 250 dias sem um acidente. Quando você chega numa empresa dessa, você fala, opa, peraí, é uma empresa que até então ela tem procedimentos de segurança, Sim. né? Ter uma segurança, né? Isso já te traz um alívio. Sim. Então, existem campanhas, existem treinamentos. Eu costumo falar que é um trabalho contínuo. Por mais que às vezes você vai prestar serviço em uma empresa, o cara quer aquele serviço pontual, mas a gente tenta mostrar para ele que aquilo não pode parar por ali. Sim. Aquilo tem que dar seguimento, né? E em alguns clientes a gente consegue. Outros não. Outros só querem aquele serviço pontual, acabou, só quer atender a legislação. Atendeu a legislação, tem papel? Tem. Para eles estão ótimo. Tem muito desse problema de você não ser meio que dependente totalmente, você depender de outras pessoas para fazer as coisas. Exato. E muitas vezes, quando dá problema, cai no seu colo, né? Sim. E é uma coisa que não depende de você, mas pro cliente, que não sei o quê, o problema foi seu, eu confiei em você. Deve ser muito complicado isso, né? A gente tem que deixar, quando a gente gera uma documentação para uma empresa, a gente deixa muito bem amarradinho. Justamente por isso. Porque ele não quer fazer. Mas se der algum problema, ele vai falar, poxa, mas eu contratei uma consultoria e ele não me orientou o que eu deveria fazer. Então, assim, a gente não obriga, né? A gente nem tem esse poder de obrigar ninguém a fazer nada. Sim, sim. Mas você não pode ser omisso, a gente tem que avisar, ó, se você não fizer isso vai acarretar numa multa, Vai ter consequências. vai ter Vai. consequências. E deixar isso documentado. A consultoria, ela tem que ter ela tem que ter esse ponto. Você tem que deixar documentado, porque senão realmente existe uma inversão de valores, né? A empresa não faz e quer colocar a culpa na consultoria que teve lá, Sim. entendeu? Sim. Tem que ter conscientização do que você está propagando pro cliente e o cliente ter aquela consciência de caramba,
tá, isso daqui tá no contrato, então eu vou concluir isso. Exatamente. Mas nem sempre fazem, viu? Hum. Nem sempre fazem. Olha, infelizmente, o nosso tempo acabou. Sim. Ah, Foi Foi um muito papo bom muito essa gostoso. conversa, Foi assim. muito bom ter conhecido você, a sua história de vida, como é o Sim. seu trabalho. E a gente acabou, né? é uma pena, né? Agradeço a oportunidade, né? De ter vindo contar um pouquinho, né? Da minha história profissional, da isso. minha trajetória, né? Espero que tenha, diante das vidas de vocês, né? Que vocês pensam para o futuro, né? Você é a futura arquiteta, Se Deus né? quiser. E você é futura... Talvez médica e Olha, bailarina que também. bacana, que legal. E, assim, eu espero que tenha passado um pouquinho da minha experiência, né? Lógico, Que sim, com foi certeza. gostoso. é Eu gostei importante. muito de ter um pouquinho relatado um pouco da minha história e da história da CMN, né? Que é o mais Sim. importante. A gente que importante. agradece. Gente, esse foi mais um episódio aqui do Pod Educando, é isso. Tchau, Beijo, gente. tchau. mais. Beijo.